Opa, tudo bem? Eu sou o Nick, então hoje eu vou tentar fazer um tutorialzinho resolvendo um desafio que alguns dias atrás eu tinha postado no Twitter. E o desafio é o seguinte: a gente tem nessa imagem dois estilos. Esses estilos são strings como se fossem classes que você utilizaria para um bootstrap, um tailwind. E eu queria basicamente uma função que pegasse essa string e conseguisse transformar para mim num objeto similar ao CSS do React, por exemplo, um CSS de objeto. Só que ele utilizaria as propriedades normais do CSS. Então, ao invés de ser margem top, em que no meu case seria margem top com o tracinho, que é o tracinho do CSS. Então, aí é basicamente isso que eu tô querendo fazer aqui. Aí eu já deixei o arquivo prontinho aqui, com os exemplos que eu tinha dado por lá. E por aqui a gente vai começar a mexer nessa questão do código para ver como é que eu poderia implementar esse tipo de coisa. E uma coisa que eu quero pontuar aqui é que eu não pretendo ensinar muito o básico do básico em questão de conceitos, por exemplo, o que é um array, o que é um objeto. Essas coisas eu não vou tocar muito sobre, vou tocar mais na questão de métodos e como eu faria para poder implementar, como eu deixaria funcionando, qual seria a lógica, sabe? A extensão que eu vou utilizar para poder rodar o código é essa aqui do VS Code, chamada Code Runner, porque o legal é que ela consegue habilitar esse botãozinho para ti. E aí sempre que você aperta esse botãozinho, ó, só de exemplo, vou colocar aqui console log teste. Aí se eu apertar esse botãozinho aqui, ele vai e roda pra mim esse arquivo. E aí eu consigo ver o teste porque aqui tem um console log. E aí com isso eu vou conseguir testar como é que o arquivo tá funcionando e tal. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é, como eu tinha feito na imagem, a gente vai criar uma função chamada string2css. Dentro dela eu vou pegar uma string e a gente vai expandir aqui. Lá no finalzinho eu vou chamar essa função string2css e vou passar dentro dela o styles. Pra gente já poder ir testando com o exemplo real que a gente tem aqui. A primeira coisa que a gente tem que pensar é: o que é exatamente uma propriedade? Uma propriedade, para mim, é classificada como um conjunto de chave e valor. Que nesse caso, por exemplo, seria mt, é a chave, e 10VW é o valor. Aqui no color é a chave e red é o valor. E border é a chave, esse S, 0 e 3 pixels é o valor, por exemplo. Então, todos esses daqui em conjunto, por exemplo, mt, 10W, ele seria uma propriedade. E por conta disso, eu primeiro preciso separar quais propriedades estão dentro dessa string. Então, eu vou fazer um const propriedades é igual a string.split. Esse split é uma propriedade de string. Ela faz basicamente o seguinte: ela pega um meio que um caractere e utiliza como base para poder separar entre um array. Então, por exemplo, se eu colocar que o caractere desse split vai ser um espaço, a cada espaço ele vai considerar como se fosse um elemento de um array. E aí todos esses daqui vão ficar separados, cada um estando no seu próprio index. Porque, ó, se a gente colocar um console log nessas propriedades pra gente ver como é que fica dessa seguinte forma aqui. Ele pega todas essas coisas e separa o espaço. Então fica mt10vw, color traço red e border s03 pixels. Já foi metade do caminho andado. A gente já conseguiu separar as propriedades, agora a gente precisa tratar elas e converter tudo isso para um objeto, que é a parte um pouquinho mais complicada. Mas, ó, primeiro de tudo, eu quero também separar a propriedade em chave e valor. Pra gente poder ter uma base melhor de o que que seria o nome do negocinho do CSS e o que que seria o valor dele. E para isso, eu vou utilizar uma função map. Essa função map, ela basicamente pega um array e mapeia ele, transformando seus elementos em uma nova coisa. Ó, eu vou descartar essa propriedade só para dar um exemplo, mas, por exemplo, se eu viesse aqui, eu tivesse um array const array, e aí ele fosse, por exemplo, 2, 3, 4, 5. Aí aqui embaixo eu vou dar um console log pra gente poder visualizar. Vou fazer um array.map. Esse map ele aceita uma função. Essa função vai ser o que basicamente vai determinar o novo elemento dele. Aí você pode criar uma lógica dentro, você pode retornar um elemento direto. E a primeira coisa que... Ó, eu vou criar uma função padrão sem ser uma arrow function, pra ficar mais claro. Mas o primeiro parâmetro que é passado nessa função é o próprio elemento. O segundo parâmetro é a index. E o terceiro parâmetro é o próprio array, que no caso eu chamo de source. Então, ó, só pra mostrar pra vocês, deixa eu fechar aqui de novo. Aqui dentro, não, vou tirar esse console log de dentro aqui, só pra não confundir.
Se eu fizer um console log por aqui, elemento index e source, vocês vão ver que o elemento ele sempre vai incrementando, porque no caso 1, 2, 3, 4, 5 são os elementos, 1, 2, 3, 4, 5. A index ela sempre começa em 0, então ela vai 0, 1, 2, 3, 4, 5. E o source é sempre o array como um todo. Ele pega o array, porque, por exemplo, vamos supor que você não soubesse que o nome dessa variável é array. Então, dessa forma, você poderia utilizar o source para se basear e descobrir qual que é a base daquele array, sabe? E a gente vai utilizar essa função map para poder fazer o seguinte. Deixa eu remover isso aqui, vamos voltar com o código que a gente estava mexendo. A gente vai pegar esse map, a gente vai pegar o elemento, vou colocar em português para poder ficar mais fácil de entender. Aí eu vou pegar o elemento, eu vou fazer um elemento ponto split, e aí eu vou colocar, ó, porque lembra que isso daqui é uma string, então eu posso executar um split nela também. Da mesma forma que eu consegui separar essa string grandona entre múltiplos elementos com espaço, eu posso pegar essa propriedade menor e transformar entre elementos, por exemplo, com esse tracinho. E aí ficaria color, vírgula red, aí ficaria border, vírgula s, vírgula 0, 3 pixels. E aí eu saberia que o primeiro elemento seria sempre a chave e os demais seriam sempre os valores. Se eu colocar aqui no termo do split, que vai ser um tracinho, por exemplo, e a gente for visualizar de novo essas propriedades, agora a gente vai ver que ele está separado em outro array, onde o primeiro é o nome da coisa, mt color border, e do segundo para frente são sempre quais valores tem ali, que é 10W, que é red, s, 0, 3 pixels. Então, o que que a gente precisa fazer agora? Agora a gente pode começar a mexer em questão de transformar tudo isso em um objeto. Porque agora que a gente já tem isso daqui prontinho, a gente pode pegar esse array, converter para um objeto e fazer toda a questão de tradução. Porque, por exemplo, o color, beleza, realmente é color no CSS. O border também é border. Entretanto, MT está meio que sendo uma abreviação. Não é realmente MT, é margem top. Então a gente precisa fazer essa conversão, essa tradução, assim, essa abreviação para o termo original. E aí a gente vai fazer. Vou tirar esse console das propriedades. A gente vai colocar um const CSS objeto. Vamos lá. E aí, esse CSS objeto vai pegar as propriedades. E aí, eu vou fazer um reduce. Um reduce é um pouquinho mais chatinho de explicar, mas imagina que, por exemplo, aqui a gente também recebe uma função similar ao map. E aí, a diferença desse reduce é que ao invés do map simplesmente mudar esse elemento aqui, e tipo, manter o array original e simplesmente mudar os elementos desse array, o reduce, ele cria uma coisa totalmente diferente. Então, por exemplo, o primeiro parâmetro é sempre a função. Essa função, ela aceita dois parâmetros, quer dizer, aceita mais, mas os principais são dois, que é o acumulador, que eu vou chamar de ACK, e o valor atual, que eu vou chamar de current. E aí, posso expandir aqui, e o segundo valor desse reduce é o tipo de coisa que vai iniciar ele. Que no nosso caso, como eu quero criar um objeto, eu vou colocar um objeto aqui. Porque dessa forma eu vou poder utilizar o ACK. Esse ACK vai iniciar sendo esse objeto vazio. E com esse ACK eu posso ir incrementando e adicionando coisas nele. Então, no final, esse ACK vai ser propriedades dentro desse objeto. Tudo certo? Então, agora a gente precisa... Ó, eu acho que fica mais fácil a gente criar as abreviações agora para poder utilizar dentro desse reduce. Então, a gente criaria um objeto que eu vou chamar de abreviações. E aí, dentro desse objeto, a gente vai colocar, por exemplo, o nome da abreviação e os valores reais que podem estar assimilados a ele. Por exemplo, eu vou colocar aqui MT, para poder deixar um pouquinho mais pensando no futuro, sabe? Imaginando que, por exemplo, porque, ó, o MT, beleza, ele realmente é só margem top. Mas supondo que o border tá certo, o que que seria esse S, o que que seria esse D? Então a gente precisa imaginar também que não só as chaves têm abreviações, mas os valores também podem ter abreviações. Então por isso, ao invés de colocar, por exemplo, uma string aqui direto chamada margem top, eu pretendo criar um objeto e aqui dentro eu vou colocar que vai ser margem top, que é o termo original da chave, e aí eu vou criar uma outra coisa chamada values, que vai ser um outro objeto, e aí dentro dele eu vou criar abreviações para os valores.
Então, nesse caso, poderia ser SD e tal, mas isso eu não vou fazer aqui no MT, porque o MT não precisaria de um valor específico por agora. E agora eu vou criar para o border. O border, a chave dele vai se manter a mesma, basicamente. Porém, nele sim eu vou adicionar os values, que basicamente seria um objeto, e a gente seguiria a mesma lógica praticamente que a gente utilizou aqui. Opa, eu coloquei values. No caso seria values, isto. Essa lógica seria que aqui eu vou colocar a abreviação, dois pontos e o valor real dela. Que no nosso caso, ó, o border eu vou colocar o quê? S vai ser solid. Vou colocar D como dotted. Colocar DS como dashed, por exemplo. Eu acho que esses três serviriam, só para a gente exemplificar mesmo como a gente poderia definir abreviações para valores. E aí, com essas abreviações em mãos, a gente já vai poder utilizar elas dentro do Reduce para poder calcular. Por exemplo, essa border aqui ela é uma abreviação? Caso sim, então a gente coloca o termo real dela. Caso não, a gente pode utilizar border mesmo, já que esse é o termo real. E aí a gente vai seguir a mesma lógica para os valores. E aí, com isso, a gente vai ter um objeto feito. Vamos lá. Ó, a primeira coisa que eu tinha te falado era que, por exemplo, o ACK ele é um objeto vazio inicialmente. Então a gente teria que adicionar coisas nesse ACK. Mas esse cur, o que que é esse cur especificamente? Lembra que a gente está iterando sobre as propriedades. Então esse cur é cada propriedade em específica. Vai ser esse, depois vai ser esse, e por último vai ser esse aqui. Agora, para poder facilitar a nossa vida, eu vou utilizar uma coisa chamada destructure, que ela basicamente pega um objeto e você consegue colocar ela em diversas variáveis, sem ter que, por exemplo, ó, vamos só mostrar como seria o jeito comum de se fazer, digamos assim. Eu poderia vir aqui, colocar const chave, vai ser cur0, e eu colocaria const values, valores, na verdade. Seria, por exemplo, cur slice 1, ou seja, a chave seria o primeiro parâmetro do current, que seria esse daqui, e os valores seriam tudo a partir do zero. Então seria 10VW, seria red, seria tudo isso daqui. Seria qualquer coisa a partir do zero. Mas isso daqui ultimamente está sendo um pouquinho desnecessário. A gente pode utilizar o destructuring, como eu mencionei. O destructuring faz o seguinte. Ao invés de a gente colocar a variável cur direto, a gente poderia colocar um colchetes para ele poder entender que a gente está fazendo destructuring de um array. E aí a gente coloca como se fosse assimilando uma coisa para cada variável do array. Então, por exemplo, o primeiro elemento a gente vai chamar de key. E aí os demais elementos a gente vai colocar 3 pontos para poder ele entender que é dali para frente e não somente um. Porque, por exemplo, se eu colocasse values aqui, ele entendeu o seguinte: o primeiro é chave, o segundo é values e do terceiro para frente eu sequer vou utilizar. Mas não é o que a gente quer. A gente quer que do segundo para frente já sejam todos os valores. Seja tipo uma listinha de valores. Então por isso eu vou colocar o 3 pontos para ele entender que é a partir desse segundo para frente. Tudo bem? A gente pode remover essa partezinha aqui. Eu vou criar uma variável chamada chave propriedade. Essa chave propriedade vai ser justamente esse MT, vai ser esse color, vai ser esse border. E aí eu vou estar colocando por fora, justamente para poder facilitar para a gente entender esse código. Essa chave propriedade vai ser o que, basicamente? Ela vai ser abreviações, e aí eu vou colocar um colchetes para poder acessar uma variável dentro dela. Então, no caso, seria key. E aí, o que que isso daqui está fazendo, basicamente? Ele está pegando esse objeto de abreviações, vai estar tentando acessar uma chave dentro dele, ou seja, lembra que a chave sempre vai ser o zero. Vai ser o MT, vai ser o color, vai ser o border. Então, ele vai tentar acessar uma chave aqui que também tem esse mesmo nome. E aí, caso ele encontre, eu vou colocar uma interrogação ponto, porque eu não tenho certeza se ela vai encontrar ou não. Porque, por exemplo, o color a gente não definiu. Então, nesse caso, ele daria um erro se eu tentasse acessar alguma coisa dele. E como eu quero acessar o key para poder pegar o nome real da chave, então o color daria um erro. Porque se eu colocar um ponto aqui, abreviações existe, chave existe, mas abreviações não tem tal chave, por exemplo.
Então seria undefined. E se eu tentar acessar uma chave de undefined, ele vai me mandar um erro porque não tem como isso. Ele não me deixaria. Aí eu coloco essa interrogação para ele entender que, por exemplo, se isso daqui for undefined, você não precisa nem executar o resto do código. Você não precisa nem tentar pegar essa chave. Para por aí mesmo e para mim tá tudo certo. E aí aqui eu vou colocar um OR, que seria um tracinho, tracinho, um pipeline, um pipeline. E aí esse OR diria o seguinte: caso isso daqui seja falso, ou seja nulo, ou seja undefined, execute isso daqui ao invés. Então, ao invés de pegar aquela chave, eu passaria diretamente esta chave. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se tiver uma abreviação, tenta pegar a chave real dessa abreviação. Caso não tenha uma abreviação, você pode utilizar a própria chave que foi informada. Ou seja, MT encontraria essa chave aqui, margem top. Enquanto isso, color não tem nenhuma chave aqui. Então, ao invés de tentar pegar uma chave daqui, ele escreveria diretamente color, certo? E aqui eu colocaria aqui, chave propriedade. E a gente vai colocar o seguinte. A gente vai colocar values. A gente vai fazer um outro map. E aí nesse map a gente vai dizer o seguinte, basicamente. Que para cada valor, ou seja, para cada valor... Calma. Tem umas coisas que eu tô colocando em inglês, agora que eu notei, coloquei key, coloquei values por aqui. Eu vou colocar valor aqui. Aí eu vou chamar essa função. E aí eu vou dizer o seguinte, eu vou seguir a mesma lógica que eu utilizei para a chave da propriedade. Só que eu tenho que fazer dentro do map, porque senão ele não vai executar para cada elemento. E eu preciso que isso seja executado para cada elemento. Ou seja, quero que execute para esse, quero que execute para esse, e não somente para um, por exemplo. Então, por isso eu vou colocar dentro de um map. E o que que esse map vai fazer, basicamente? A gente vai pegar abreviações, a gente vai acessar novamente essa aqui, porque assim, a gente vai entrar dentro do... Vamos supor que a gente está no MT. A gente entraria dentro desse MT aqui, e a gente tentaria pegar o values dele. E aí, com esse values aqui, agora a gente vai tentar acessar o valor que nós temos. No caso, poderia ser S, poderia ser D, poderia ser Red, 10VW. E aí, caso exista um valor com esse nome, ele vai substituir por essa coisa aqui que a gente passou. Seguindo a mesma lógica que a gente utilizou para essa chave de propriedade. E no caso não exista, assim como pode ter acontecido na chave de propriedade, a gente vai utilizar o valor diretamente. Tudo certo? Tudo certo. Mas a gente tem que lembrar que esse map, ele atua sobre um array e devolve um array. Ou seja, as propriedades daqui não iriam retornar como uma string bonitinha que você esperaria no CSS. Elas retornariam como um array. Então, para poder bypassar isso, para poder colocar tudo bonitinho numa string, a gente poderia utilizar um join. E aqui dentro a gente passaria um espaço. Então, ele pegaria cada elemento desse daqui e juntaria numa única string, só que com espaços entre cada elemento. É a mesma lógica que a gente utilizou para o split aqui em cima, só que inversa. Tá, e agora depois de ter feito o join, a gente pode finalmente retornar o nosso acumulador. Isso é necessário porque a lógica do reduce é que você inicia com uma coisa, que é essa inicial passada pelo segundo aqui, e a partir desse segundo que você passou, que é um objeto vazio no nosso caso, ele vai ser modificado, como a gente colocou uma chave de propriedade aqui, e vai ser passado para o próximo, mas somente se você retornar. Então a gente vai retornar esse valor do reduce, nosso acumulador, passar para o próximo, e assim esse não vai ser mais um objeto vazio, ele vai ser um objeto com uma propriedade dentro. E dessa forma, ele vai seguindo e seguindo, até que vai colocar todas as propriedades, e aí esse map vai estar prontinho, aí já é uma string, e esse reduce já vai estar com o objeto completo. E no final, já nosso CSS objeto aqui vai estar bonitinho. Agora a gente pode retornar ele. Opa. Return CSS objeto. Deixa eu só deixar um pouquinho mais para baixo. E aí, aqui no styles, a gente vai dar um console log pra gente ver se o resultado tá vindo certinho. Agora a gente pode executar. Opa, eu tava selecionando o negócio. E tá aqui. Colocou margem top, 10VW, color red. E a border, ele colocou o solid ao invés do S, que tava S aqui. Colocou solid, a cor, e os outros valores que a gente passou. Tudo isso substituindo esses valores aqui.
Então, se por exemplo, algum dia eu colocasse, sei lá, que eu quero o groove, aí eu quero colocar um G aqui, groove, aí aqui eu colocaria G também. Aí eu executasse, ele colocaria groove porque foi o termo que a gente colocou de abreviação e o termo original. E aí, se a gente quiser levar isso para um outro nível, para deixar mais organizadinho ainda, a gente poderia, por exemplo, criar abreviações .json. A gente pegaria essas abreviações aqui, a gente poderia colocar essas abreviações aqui. Agora deixa eu selecionar aqui mais ou menos. Ctrl Shift L para poder usar a extensão. Beleza. Aí aqui eu vou pegar essas aspas simples, converter para as aspas duplas. E aqui a gente tem o nosso JSON, que é basicamente o que a gente tinha no JavaScript, só que num arquivo separado. Aí a gente pode vir aqui, ao invés de colocar abreviações daqui, a gente pode colocar const abreviações é igual a require ponto barra abreviações JSON. Esse ponto barra é para poder acessar um arquivo que está no mesmo nível do nosso arquivo original. E abreviações JSON é para poder especificar que a gente quer esse arquivo em específico. Esse arquivo vai retornar esse objeto, e esse objeto a gente vai poder utilizar como se fossem as abreviações normal que a gente tinha. A diferença é que está num arquivo separado. Agora, se a gente for tentar rodar de novo, vai ter aqui o mesmo resultado, a gente só trocou um negocinho de lugar. Agora, se a gente pegar e duplicar essa linha, colocar o 2, por exemplo, vai funcionar da mesma forma. Ele vai colocar o D no lugar do dot, ele vai colocar o dotted no lugar do D, vai colocar margem top, os pixels, color. E se a gente quisesse adicionar uma nova abreviação, um novo termo, a gente poderia simplesmente vir aqui, colocar aqui BG, por exemplo, vai ter uma key chamada background. Aí agora se eu vier aqui, por exemplo, criar um novo estilo, eu posso até passar como string diretamente. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui string to CSS, e aqui eu coloco, sei lá, BG, vai ser URL, aí um arquivo em específico, por exemplo. Sei lá, imagem, ponto, opa, eita, peraí, deixa eu passar como aspas aqui pra não confundir. Isso. Aí eu coloco aqui imagem.png. E eu tentar executar, ele vai colocar como background, que foi o termo que eu tinha colocado para ele substituir. E é isso, basicamente. Essa é a resolução do desafio, é a forma com que eu faria, utilizando principalmente reduce, map, um destructuring para poder pegar os elementos, e juntamente um split e join para poder mexer com a manipulação de strings, além de, claro, a gente ter esse JSON de abreviações aqui, ter esse objeto com as abreviações e as abreviações dos valores. É basicamente isso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar direitinho toda a lógica. E é isso. Tchau.